Vamos. Ó. Então, primeiro, começar com a seguinte definição. Sejam A real e F uma função contínua no conjunto A mais infinito, tá? Bem, você sabe o seguinte, ó. Para todo x maior do que A, existe essa integral. Para todo x maior do que A, existe a integral de AX. Porque sendo a f contínua nesse intervalo, f é contínua no intervalo, S é contínua no intervalo fechado a x. Se você pegar o intervalo fechado a x, a f aqui é contínua. Então existe a integral definida. A integral definida é um número real, tá? Então esta expressão aqui é uma função de x. Para cada x você tem esse número real, integral. Isso dá uma função de x, tá? Dá uma função g de x, certo? Você tem a função g definida nesse intervalo. A integral de a a sendo zero, tá? Agora a questão é o seguinte. Vou ver aqui. Eu estou interessado em outra coisa. Eu estou interessado em saber o seguinte: o limite. Esse limite aqui, ó. Limite com x tendendo a mais infinito da integral de ax, esse limite, ele recebe um nome especial, ele é denominado, ele é chamado integral imprópria. Integral imprópria de f, da função f, no intervalo a mais infinito, tá? Sendo denotado por integral tá, f de UD. Tá certo? É denotado dessa maneira, tá? Eu vou usar para ficar a anotação correspondente com as notas, é só um detalhe. Eu vou escrever assim, eu vou escrever integral f de x dx. Ao escrever isso, não faz sentido, né? Então eu vou botar aqui u e vou fazer o u tender a infinito, tá? Para ficar, ajudar na psicologia, né? Integral de a mais infinito. Tá bom? Então assim, quando você vê, tá? Quando você vê esse símbolo, integral de a mais infinito de f de x, né? Integral em x, isso é por definição o quê?
o limite com x o limite com u tendendo a quê? A mais infinito da integral de a u da f. Tá? Coloquei só para ficar igual como está nas notas, tá? Então, isso se trata nessa situação, quando você tem f, uma função contínua no intervalo a mais infinito. Então, esse limite aqui, ele é denominado integral imprópria de f em a mais infinito, sendo denotado por esse símbolo aqui. Então, apareceu isso aqui, o que é que isso denota? O que é? Limite com u tendendo a mais infinito da integral de a u da f. Tá certo? E como é o limite, há 4 possibilidades para esse limite. Quais são as possibilidades? Ele é um número real, ser mais infinito, menos infinito, ou não ser nenhuma das coisas, ou seja, não existe. Ele nem é real, nem é mais infinito, nem é menos infinito. Então são as 4 possibilidades. Você diz que essa integral imprópria converge quando ela é um número real. Entendeu? Nós dizemos que a integral imprópria converge quando ela é um número real. Tá certo? Nós dizemos, tá? Nós dizemos que a integral imprópria de a mais infinito, vou usar o símbolo. Como é que se lê isso aqui? Como é que se lê? Integral imprópria de f no intervalo a mais infinito. Você diz que essa integral converge quando ela é um número real. Quando integral de a mais infinito da f, quando ela é o quê? Um número real. Caso contrário, você diz que ela diverge. Tá certo? Caso contrário, nós dizemos que a integral de a mais infinito da f, nós dizemos que ela o quê? Diverge. O que é o caso contrário? O que é? É mais infinito? É menos infinito? Ou não é nenhuma, ou não é, tá? Não é nada. Não é um número real, nem é mais infinito, nem é menos infinito. Entendeu? Porque um limite, sendo um limite, pode ser 4 coisas. Pode ser um número real, pode ser mais infinito, pode ser menos infinito, ou pode não ser nada. Mas não existe o limite, tá? É o caso que não existe. Mas você só diz que a integral converge quando a integral é um número real. Você só diz que a integral imprópria converge quando ela é um número real, tá? Aí deixa eu ver o exemplo aqui, ó. Olha aqui o exemplo. Pergunta: a integral imprópria de 0 a mais infinito de x sobre x2 mais 1 a terceira, essa integral imprópria, ela converge ou diverge? Então é uma pergunta que eu faço, tá? Ela converge ou diverge? Bem, quem é ela? Quem é essa integral imprópria? Quem é? É o limite, né? Tens. Tá? Tens o quê? Que a integral tens o seguinte. Quem é a integral imprópria? Quem é? Integral imprópria. Quem é, por definição, quem é? É o limite de quê? De u tendendo a quê? A mais infinito. Da integral de quê?
0 a x, 0 a u, perdão. 0 a u de quanto? De x sobre x2 mais 1a terceiro. Tá? Agora quem é esse limite? Isso é o limite com x tendendo a mais infinito. Vamos ajeitar, por exemplo, para eu chamar isso aqui de u. Mas não pode. Hã? Pode chamar. Ah, não pode chamar de u. Exatamente. Chamar de quê? V. Vocês estão entendendo. Beleza. Vocês estão entendendo. Chamar de V, quem é o dv? Quem é? 2x dx. Então isso aqui fica o limite da integral de 0 a u de quem? Vamos escrever, então escrever 1 meio fora, né? 1 sobre o quê? x2 mais 1, aqui, a terceira, vezes o quê? 2x, 2x. Então eu estou com a integral de quê? De 1 sobre quem? 1 sobre V3 dV. Qual é a integral de 1 sobre V3? É a integral de V a menos 3. A integral de V a menos 3, então isso fica o quê? Fica o limite com x tendendo a quanto? Mais infinito. Qual é a integral de V a menos 3 dV? 2 sobre... Não? Sobre quanto? Menos 2. Então fica V a menos 2, ou seja, fica o quê? Fica x2 mais 1. Aprenda a fazer direto, tá? Para não estar perdendo tempo. x2 mais 1 elevado a quê? Menos 2 sobre quanto? Menos 2. Tá? Integral de V a menos 3. É V elevado a menos 2 sobre menos 2. Tá aí. Então isso é igual... sim. Ainda tem o quê? O meio. É 1 meio vezes isso. Muito obrigado, tá? Então isso aqui é igual ao limite com o quê? Com u tendendo a quê? A mais infinito de quanto? De menos 1/4 vezes o quê? 1 sobre mais 1. Faltou uma coisa aqui. Faltou o quê? O limite de integração, que é de 0 a quê? 0 a 1. Então fica o limite quando u tende o quarto, então fica o quê? Vamos ajeitar, fica menos 1/4 de 1 sobre x2 mais 1 ao quadrado. Isso aqui de quanto? 0 a 1, que é igual a limite com u tendendo a quanto? A mais infinito. Aí é o valor disso aqui no u menos o valor disso aqui no zero. Então fica menos 1/4 vezes. Qual o valor? O seu valor disso aqui no u? Qual é? 1 sobre o 2 mais 1 ao quadrado. Tá certo? Menos o que? O valor dessa função no zero. Quanto é o valor dessa função no zero? Não, presta atenção. Preste atenção. Parênteses, estou multiplicando tudo por menos 1/4, para anotar. O valor dessa função no menos o valor dessa função no zero, que dá quanto? 1. Né? Não dá 1? Então, quanto é esse limite aqui? Com o tendendo a mais infinito. Qual é o limite disso aqui? Quanto é o limite do que está no parênteses? O limite do que está no parênteses é quanto? Menos 1. Multiplicado por menos 1/4, o limite todo dá o quê? Dá 1/4, que é um número real. Ou seja, a integral imprópria é um número real. Daí, ela converge. Daí, integral de 0 a mais infinito. De quem? De x sobre o quê? x2 mais 1. A terceira em x, essa integral o quê? Converge.
A integral é um número real. A integral imprópria é um número real. Olha o conceito aqui, tudo é um conceito de conceito. Esse limite, ele recebe um nome. Qual é o nome dele? Integral imprópria de f. E ele é denotado como? Desse jeito. Isso aqui é a notação para esse limite. Essa integral quer dizer que a integral dessa função tende ao quarto? O que? Não. Esse limite aqui é um quarto. Esse limite, no caso aqui, esse limite é um quarto, que é o valor da integral imprópria. Mas o que quer dizer a integral imprópria? O quê? O que ela nos diz sobre a função, a integral imprópria? Imprópria? Vamos pegar o seguinte. Vamos pegar isso aqui, ó. Olha aqui, deixa eu ver um outro exemplo. Pegue essa integral aqui, ó. A integral de 1 a mais infinito, tá? Aqui dá para fazer bem rápido explicar. A integral de 1 a mais infinito de 1 sobre x. Integral, tá? Será que ela converge ou diverge? Vamos ver aqui. Quem é essa integral? Quem é? Essa integral o quê? É o limite com u tendendo a quanto? A mais infinito, integral de 1 a u de 1 sobre x. Correto? Mas qual é a integral de 1 sobre x? Qual é? Então isso aqui fica o limite com u tendendo a mais infinito de quem? Qual é a integral de 1 sobre x? Qual é? Logaritmo natural de quê? Módulo de x. Que no caso é x porque eu estou pegando a integral no intervalo positivo. De 1 a u. Então isso aqui é o limite com u tendendo a mais infinito do logaritmo natural de u. Que é quanto? Mais infinito. Porque fica o logaritmo natural de u menos o logaritmo natural de 1, que é 0. Então essa integral dá quanto? Mais infinito. Daí, o que é que você diz? Que a integral de 1 a mais infinito de 1 sobre x, essa integral o quê? Diverge. Agora observe, ó. Então essa integral diverge. Agora observe aqui, ó. É o eixo das ordenadas, eixo y, eixo x, tá? Isso aqui é a função, é o gráfico de y igual a quê? A 1 sobre x, que é um ramo da hipérbole, tá? Isso aqui é, ó, 1 e 1. Então o que você acabou de calcular foi a extensão dessa região. É a área dessa região. Isso quer dizer que a área dessa região, que é uma região ilimitada, ela tem área o quê? Infinita. Você calcular essa área. Essa área é o quê? É infinita. A área é infinita. A região é ilimitada, a área é infinita. Agora, se você pegar a integral de 1 a mais infinito de 1 sobre x2, ó, 1 sobre x2, isso aqui dá o quê? É, por definição, o limite com u tendendo a mais infinito da integral de 1 a u de 1 sobre x2, tá? Dx. Isso aqui é o limite
Com U tendendo